Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa leitura do Manual do Recenseador para você que fez a sua prova e está como classificado ou não eliminado. Hoje vamos falar sobre os setores rurais, percurso organizado por área. Nas áreas rurais, as orientações de percurso e cobertura são diferentes, devido às diferenças nas características de ocupação do terreno em relação ao procedimento anteriormente apresentado. Sua ocorrência é ainda bastante comum entre os setores a serem recenseados. Por isso, estas orientações de trabalho de percurso e cobertura são também muito importantes. A figura acima retrata um exemplo de mapa de setor rural. Observe como ele possui diferenças importantes em relação ao visto no tópico anterior. Note como não é clara a identificação de quadras e faces, como no caso anterior, assim como a área do setor é muito maior e não há grande densidade de unidades. Por isso, o percurso e a cobertura dos setores rurais deve ser feito de forma diferente, procurando identificar áreas a percorrer e cobrir o setor. A observação do croquis do setor também nos permite receber estas características dos setores rurais. Veja, no exemplo abaixo de outro setor censitário, como também não é simples localizar as unidades, domicílios e estabelecimentos, o que ressalta a importância de contar com a ajuda dos moradores locais para percorrê-lo e localizar corretamente as unidades. Observe o croquis do setor censitário a seguir. Nele podemos identificar que a linha mais grossa em azul escuro indica o limite municipal e as linhas mais finas em azul claro representam os limites dos setores censitários. Linhas mais grossas, essa aqui, em azul, e a linha mais fina em azul, são essas aqui. O perímetro nos setores rurais tende a utilizar aspecto visível de paisagem como marcos para sua definição, possibilitando que você consiga distinguir precisamente onde acaba ou começa o seu setor. Atenção, a localização precisa destes elementos essencial para que, durante seu trabalho, você não invada o setor vizinho, não coleta duas vezes o mesmo domicílio ou deixe de coletar algum, ocasionando inclusões indevidas ou omissões. Para isso, é necessário que você, licenciador, tome alguns cuidados para garantir a boa qualidade do seu trabalho. Observe que no trecho A, o perímetro do setor acompanha um rio. Trecho A. Nos trechos B e C, acompanha vias de circulação e no controle D, via de circulação, B e C. E no trecho D, trata-se de uma linha seca em referência no terreno. Certo. Atenção. Pode ser que seu setor censitário seja delimitado por alguma linha seca. Estas são linhas imaginárias que delimitam parte de um setor censitário sem seguir o percurso de elementos reconhecíveis na paisagem. As linhas secas não são tão facilmente identificáveis quanto as linhas marcadas por vias de circulação, rio, serra, etc., e podem, inclusive, ser de difícil identificação.
Tenha atenção especial quando encontrar linhas secas no descritivo e no mapa do seu setor, para realizar a coleta apenas dentro do perímetro designado a você, identificando seu limite em campo com cautela. Passo a passo. Trate o setor como uma única área a ser integralmente percorrida por seus logradouros. Caso seja um setor de grandes dimensões, em áreas ou números de unidade, você poderá dividi-la de maneira organizada em áreas menores. Para este planejamento, o reconhecimento do setor é fundamental junto à orientação da supervisão. Faça o seguinte: 1. Localize em campo e no mapa o perímetro do setor e o ponto inicial indicado na descrição do setor, além do ponto de onde iniciará a cobertura. Caso tenha planejado cobrir o setor em áreas menores, localize um ponto de início para cada parte do setor, sinalizando no mapa em papel e fotografando com seu DMC. 2. Tendo identificado o primeiro logradouro a percorrer a partir do seu ponto de início, confira o nome do logradouro, o CEP e a localidade. 3. Respeitando o perímetro do setor, percorra ambos os lados da via, a não ser que um dos lados esteja fora do setor ou da área designada por você para trabalho, parando a cada endereço encontrado na ordem do percurso para realizar seu registro, coletar as coordenadas geográficas e registrar a espécie. As unidades a serem visitadas tendem a estar localizadas distante uma das outras no território e nem sempre visíveis a partir do logradouro que você está percorrendo. Portanto, esteja atento à existência de unidades localizadas atrás de vegetação, elevações ou declives no terreno. Em caso de dúvida, procure sempre informações com moradores que já o atenderam. Será comum deparar com edificações que compartilham as espécies de domicílio e estabelecimento agropecuário, além de outras possibilidades. Utilize a imagem de satélite disponível em seu DMC para ajudá-lo no percurso. Na imagem, você poderá localizar telhados de edificações dentro do seu setor. Depois de localizá-los, procure por informações com os moradores da região para saber como chegar às edificações que estão na imagem. Ao encontrar unidades fechadas, é comum que seus moradores estejam realizando atividade na propriedade ou em área próxima. Tenha cuidado especial. Tenha cuidado especial no registro destes endereços e espécies. Observe atentamente as unidades para verificar indícios da existência de moradores e busque informações de terceiros, geralmente os próprios vizinhos à unidade, que embasam a informação coletada e que lhe permita planejar o retorno em um momento mais propício à abordagem daquela unidade. Ao ter contato com o informante de uma determinada unidade, você pode obter informações relevantes ao seu trabalho e ganhar em agilidade perguntando não apenas sobre o seu endereço, mas sobre os próximos, contribuindo para uma coleta mais eficiente. O nome e apelido, quando relevante, do morador ou do responsável pelo domicílio ou estabelecimento é uma forma muito eficiente de chegar ao local. Esta orientação é especialmente importante devido à forma irregular como costuma estar distribuída as unidades nos setores rurais. Atenção! Nos endereços onde couber, realize a coleta do questionário e não deixe de registrar as edificações em construção ou em reforma. Assim você terá identificado e registrado todos os domicílios e todos os estabelecimentos pelos procedimentos de confirmação, inclusão e exclusão. Caso exista logradouro transversais, acesso, estradas, vizinhas e caminhos,
Interrompa o levantamento da via principal e trabalhe os setores de todas as unidades situadas nos dois lados desse logradouro. Reinicie em seguida o levantamento do logradouro principal a partir do ponto em que foi interrompido, até percorrer toda a área em trabalho e todo o setor. Atenção! É comum a existência de unidades, domiciliares ou não, cujo acesso se dá apenas por meras trilhas, que não constam dos mapas. Tenha cuidado de percorrê-lo, mas não registre as unidades dependentes, isto é, anexa às unidades, pocilgas, paióis, depósito de cereais, ordenhas, etc. Como novos endereços, pois elas são frequentemente acessadas por trilhas deste tipo, mas pertence a um endereço já registrado. Contudo, observe se a unidade visitada terá dupla espécie, domicílio e estabelecimento agropecuário. Atenção, procure analisar a imagem de satélite que está disponível no seu DMC, junto com as pessoas da região. Ao recensear um domicílio inserido numa propriedade rural, mostra a imagem de satélite presente em seu DMC ao morador para saber até que marco visível vai a propriedade, ou seja, onde começa a área do vizinho. Nesta análise da imagem, o morador poderá indicar a melhor estrada para chegar ao domicílio vizinho. Meus amigos, a vida de recenseador não é fácil. Seguimos. Ao se deparar com entroncamento, opte por um dos caminhos. Percorra por completo, inclusive os logradouros transversais. E ao terminar, retorne ao entroncamento para percorrer a próxima via da mesma forma, a fim de percorrer todas as demais alternativas existentes que façam parte do setor. Caso tenha dividido o setor esquematicamente em áreas, passe a uma parte mais próxima quando concluir todo o percurso do anterior e assim sucessivamente, até completar o percurso por inteiro. Como os logradouros tendem a ser mais longos e as unidades mais dispersas, a orientação de cobrir os dois lados do logradouro de forma alternada é importante. Além de agilizar o percurso em logradouros longos, ajuda a evitar deslocamentos maiores entre as unidades e favorece o levantamento de informações em endereços vizinhos. Outra forma importantíssima de melhorar a qualidade do seu trabalho é procurar preencher adequadamente o ponto de referência para os endereços registrados, o que facilita muito o eventual retorno à unidade e a sua identificação em operações futuras, especialmente nos setores rurais. Lembre-se de preservar o sigilo estatístico ao preencher pontos de referência e nomes de estabelecimentos. Observe o croquis do setor censitário a seguir. Nele podemos identificar uma via principal que se bifurca e segmenta o setor em 3 áreas distintas. Certo. Temos aqui um exemplo em que pode ser interessante utilizar a estrada principal como elemento para organizar seu trabalho em 3 áreas. Nessas áreas, você fará o levantamento de todos os endereços da chamada área 1, de todos os endereços da área 2 e, por fim, de todos os endereços da área 3. Coletando todos os questionários em cada uma delas. Identificar bem o perímetro do setor e áreas delimitadas por acidente geográfica dentro dele é fundamental para tomar a decisão de percorrer e cobrir o setor como uma única área ou através de áreas menores. Atenção!
Ao percorrer setores rurais, diferentemente dos setores urbanos, você cobrirá e verificará a existência de edificações nos dois lados da via, não somente à sua direita, desde que esteja dentro do perímetro do setor. Esta lógica de percurso por áreas tende a ser mais adequada também nos setores censitários, onde o deslocamento por vias fluviais, ou seja, por rios, é fundamental. O deslocamento em embarcação fluvial pelo Rio Logradouro recomenda-se que o percurso cubra sempre as duas margens do rio, de forma alternada, e que o percurso no rio principal seja interrompido sempre que for encontrado um afluente. Nesse caso, o percurso do afluente deverá ser integralmente percorrido, considerando suas duas margens, antes de retornar ao percurso da via principal. Nos percursos fluviais, é muito importante avaliar a realidade local para decidir se é melhor cobrir o endereço enquanto sobe o rio ou enquanto desce o rio, sentido em que o deslocamento é mais facilitado. Lembre-se, porém, de que é muito frequente que os rios sejam os limites dos setores censitários. Portanto, apenas margem incluída no setor deve ser percorrida e coberta. Esses procedimentos vão ajudá-lo na cobertura total das unidades a serem registradas em um setor rural. Utilizando-se deles, você fará corretamente o percurso, empregando melhor o tempo de deslocamento dentro do seu setor de trabalho e melhorará, caramba, a cobertura do setor. Atenção! Há no anexo 1, ao final do manual há no anexo 1, no final do manual, orientações sobre o procedimento do DMC envolvendo a temática percursos em setores rurais. Atenção, como não existe trabalho ordenado por fase ou percurso organizado por área, você deve tomar cuidado especial na ordenação do trabalho dos endereços. É fundamental garantir que, de acordo com as orientações de percurso destes setores, você percorra e cubra corretamente todos os endereços pertencentes ao setor, seguindo pelo logradouro, interrompendo o percurso sempre que existir um logradouro transversal para, posteriormente, retomar o percurso no logradouro principal. Por este mesmo motivo, não é necessário concluir as fases, basta que todos os endereços de todos os logradouros do setor tenham sido trabalhados. Caso exista algum logradouro registrado sem nenhum endereço, você deve excluí-lo. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo, vamos dar continuidade falando sobre setores urbanos, percurso organizado por logradouro. Até lá!